Enfim, estreou o especial novo de Natal do Porta dos Fundos, chamado Teocracia em Vertigem. Como o título indica, é uma referência clara, explícita, ao documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem. Eu preciso fazer duas contextualizações. A primeira delas é o documentário da Petra Costa. Se vocês não assistiram, assistam, porque é um ótimo documentário. Chegou a ser indicado para o Oscar na categoria de documentários e que conta esse colapso da democracia no Brasil, a partir do golpe em 2016, quando retiram a presidente Dilma, e o que vai levando adiante, a polarização política até um ponto que chega ao poder uma figura como Bolsonaro. Então vai relatando esse mergulho no abismo da democracia brasileira. Então esse é o primeiro antecedente dessa história. Então eles vão lá e reproduzem uma linguagem que pareceria de documentário. Tem os depoimentos, só que nesse caso não são depoimentos de figuras políticas ou públicas do Brasil do século XXI, mas são figuras da Galileia ou da Judéia do século I. Então, assim, falam com Pôncio Pilatos, falam com apóstolos de Jesus, falam com Maria Madalena, ou seja, eles vão entrevistando as figuras no entorno de Jesus, tanto quem o seguia quanto os detratores. O segundo antecedente dessa história tem a ver com o especial de Natal do ano passado, quando o Porta dos Fundos fez uma história retratando Jesus numa crise sexual. Então, assim, ele não sabia se ele era gay, ele tinha lá um amigo que ele havia trazido, então mostram Jesus gay ou potencialmente em crise com sua identidade. Naquele momento, ano passado, aquele especial de Natal causou muita polêmica, muita gente passou a atacá-los, os evangélicos principalmente, o Olavo de Carvalho foi um dos que mobilizou as redes para atacar o Porta dos Fundos e que levou até um atentado contra a produtora do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro. Uma pessoa foi lá, jogou um coquetel molotov, 3 pessoas na verdade, 3 pessoas foram lá, jogaram um coquetel molotov na produtora deles e um deles fugiu para a Rússia, está foragido lá na Rússia. Parece que ia ser extraditado, mas não sei se aconteceu algum avanço nesse sentido. Bem, então esses são os antecedentes. Na época processaram o Porta dos Fundos, que uma indenização, se eu não me engano, era de R$1 bilhão ou 2 bilhões de reais, sabe? Eram umas coisas assim que, bem típica do Brasil agora, extremamente tomado por fundamentalistas religiosos. E acusaram o Porta dos Fundos de blasfêmia, uma coisa que também é totalmente anacrônica, Século XXI, acusar um grupo de humor de blasfêmia também me parece bem fora do normal. E agora eles fazem um outro que não é tão pesado nesse sentido de ofender as religiões, ofender certos grupos religiosos, como foi do ano passado, mas que trabalha como tema central, na minha leitura pelo menos, trabalha como tema central da polarização, nesse caso não política, porque embora seja calcado nesse momento do Brasil, então tem várias referências aqui ao impeachment, então assim, o julgamento do Barrabás de Jesus vem nos moldes do impeachment da Dilma, eles reproduzem certos momentos do Brasil, mas trata-se de uma polarização ideológica, de duas versões de uma mesma história e como a pouca compreensão, pouco entendimento entre cada uma dessas versões. E eu acho que isso é curioso porque, assim, não sei se foi consciente, na verdade, do Porta dos Fundos, do grupo, dos roteiristas, mas me parece, até onde eu percebo, assim, até onde eu interpreto, me parece que eles estão tentando se reconciliar com o ano passado. Eles estão tentando compreender o que aconteceu e eles estão tentando justificar um pouco aquilo que aconteceu. Minha leitura, pelo menos. Porque eles até jogam algumas cenas, eles até trazem alguns elementos que nos levam a pensar nesse sentido. E como eu disse, o tema central é a polarização. Então, assim, você tem um evento, você tem uma situação em particular, que é o julgamento e morte, potencialmente a ressurreição de Jesus, e essa série de eventos, ela é vista desde dois pontos de observação diferentes. Então, de um lado, você tem os cidadãos de bem da Galileia, ou da Judéia, ou de Jerusalém, os cidadãos de bem que fazem arminha, olhando aquela cena e achando que Jesus tinha que ser morto mesmo, porque bandido bom, bandido morto, Jesus era um bandido. Você tem lá o Peçanhos, que é uma referência ao personagem do Tabet, que é o Peçanho, o policial brutal, um policial que comete brutalidade policial. O Peçanhos é o centurião, então ele vai mostrando como Jesus tinha um histórico de criminoso, era um bandido bom, bandido morto mesmo, que tinha que ser crucificado. Tem referência aos programas policiais, ao Jerusalém Alerta, daí falando assim, tá lá crucificado mesmo, esse bandido, chama os parentes. Ou seja, tem todo aquele espetáculo midiático que a gente vê no Brasil de hoje, pessoas que seriam
ou se atribuem a pecha de cidadãos de bem e que, na verdade, são pessoas que defendem brutalidade, que defendem olho por olho, dente por dente. Cristãos que fazem isso. Essa é uma coisa mais surpreendente de todas, né? Cristãos, ou seja, pessoas que partem de uma religião que essencialmente é uma religião de amor, de tolerância, de paz, de amor ao próximo, de dar outra face. Cristãos que usam como princípio a retaliação, a vingança, muitas vezes. E depois você tem a versão dos apóstolos, né? Alguns deles meio que tentando se descolar de Jesus, a versão dos apóstolos falando que Jesus foi morto injustamente, que na verdade foi um mal entendido. Como eu disse, eu acho que desse ano em particular, esse especial de Natal, não chocará tanto as pessoas quanto o do ano passado. Pelo menos não nesse momento, né? Assim, eu acho que tem poucas chances. Do ano passado tinha mais um potencial, embora a história não fosse tão legal como foi desse ano, para mim foi melhor desse ano, mas o do ano passado tinha elementos que eram mais chocantes para quem é um cristão no Brasil. Nesse em particular, não me parece que tenha isso. Embora, claro, que quem quer encontrar pelo em ovo vai encontrar. Quem quiser encontrar elementos ali para poder condenar o grupo e atacar o grupo, vai encontrar e vão usar isso contra eles. Mas não me parece que os elementos estão dados ali. O que você tem, basicamente, é essa questão, que é o embate do conhecimento também, do embate das versões. Você tem o fato, você tem o evento, daí você tem as interpretações sobre esses eventos. E isso complica bastante em relação aos evangelhos e à história de Jesus, justamente porque a gente não tem fontes que sejam extremamente confiáveis para aquilo, né? As versões bíblicas, por exemplo, as versões evangélicas são versões escritas muito depois da morte de Jesus, então não são, em sua maioria, testemunhos oculares, pessoas que viram o que aconteceu, são relatos de segunda e terceira mão, então não são pessoas que viveram aquilo. E mesmo os evangelhos são contraditórios entre si em algumas cenas, né? Alguns mostram uma cena, outros não mostram, alguns mostram a mesma cena com diferentes falas, com diferentes eventos, ou seja, dá margem de fato para que você possa ter uma interpretação truncada daquilo que se deu. E como não há fontes independentes, ou seja, não há nenhum historiador romano, não há nenhuma fonte não cristã para contar essas histórias, então a gente tem uma visão altamente enviesada daquilo que se deu. E outra coisa que surpreende, que é algo que eu falo sempre aqui, na verdade, né, já falei aqui um pouquinho no começo, é como os cristãos hoje no Brasil, ou certos grupos evangélicos brasileiros, certos grupos cristãos, se apropriam de uma linguagem que é altamente violenta, que não tem nada a ver com a mensagem original de Jesus e que tem contaminado todo o pensamento coletivo brasileiro, né? Então você tem uma sociedade que é bastante violenta e, junto com isso, uma religião que acaba reforçando a própria linguagem violenta. Mas no fundo, como eu disse, o tema central é justamente a polarização. E o que acontece quando você tem um mundo polarizado, né? O que acontece quando você tem posições políticas ou ideológicas polarizadas? É que um lado ou outro está tão fechado dentro do seu horizonte de interpretação que ele não consegue chegar fora daquilo. Então ele não consegue chegar fora daquela bolha ideológica, não consegue ver o fato real, não consegue ver o mundo real e não consegue, muito menos ainda, compreender o que a outra bolha ideológica quer dizer ou representa. Quando a gente critica a polarização política aqui, é justamente por causa do risco que isso representa, porque isso compromete o diálogo entre as partes envolvidas nesse debate. Quando você tem grupos encastelados em extremismo político ou extremismo ideológico, simplesmente não há ponto de contato entre esses grupos ou com a realidade. Às vezes nem querem, de fato, às vezes eles querem simplesmente viver nesse mundo isolado em bolha, mas complica bastante a relação entre as pessoas, né? Você simplesmente veta totalmente a possibilidade de uma sociedade minimamente razoável e saudável politicamente ou socialmente. Não que a religião também não exerça em muitas circunstâncias ou em muitos momentos também um papel nessa polarização, né? Muitas vezes a religião, as igrejas são instrumentalizadas para isso, elas são usadas para amplificar essa bolha, para expandir a bolha, para radicalizar as pessoas, para atrair novos fiéis, para fechar as pessoas nesse mundo bitolado. Acontece. Nem sempre. Às vezes você tem vertentes também que são mais abertas. Mas comumente você tem, de fato, uma radicalização que se dá no interior das próprias igrejas. Eu recomendo que vocês assistam a esse especial de Natal. Ele está aqui no YouTube. Vou pôr o link no comentário fixado e na descrição para vocês assistirem. Porque, de fato, como eu disse, na minha interpretação, isso tem a ver com uma leitura que o próprio Porta dos Fundos faz sobre a relação deles com os fanáticos religiosos, com a política também. Aqui você pode encontrar inúmeras referências a outros esquetes deles que já fizeram sobre Jesus, ou mesmo sobre política. Então, está tudo presente ali, meio que unificado e tentando mostrar as diferentes visões que existem, né? E como simplesmente não há diálogo em algumas circunstâncias. Mas assistam, me digam o que vocês pensam sobre essa história aí do Porta dos Fundos, se vai ter polêmica esse ano ou não. Eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, embora
com esse clima tão polarizado, tudo que você fala, tudo que você faz acaba se tornando material para linchamentos públicos. Então, certamente vem pedrada para eles, mas vamos esperar para ver. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixem joinha, se inscrevam aqui no canal, se tornem um membro ou um apoiador, se tornem alunos do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, qual você tem os mais diferentes cursos de filosofia, sociologia, de história do Brasil, de educação financeira, inglês, mandarim, e ano que vem terá um curso meu sobre escrita e narrativas, e também confira meu livro sobre Jesus histórico, Rei de Judeus, no qual eu escrevi a partir de historiadores conceituados e tentei montar uma história a partir disso, né, tentando entender o que pode ter acontecido naquele período com Jesus. Está mais alinhado com o Porta dos Fundos, em certos sentidos, do que com a visão fundamentalista religiosa brasileira, mas isso é outra questão. Confira o meu livro sobre Jesus e confira também o livro sobre o Bolsonaro, que também tem, de certo modo, relação com essa visão que eles mostram aqui, a teocracia em vertigem e o impacto que certa visão messiânica, mitológica tem também no governo Bolsonaro. Então um grande abraço para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!